Olá meninas, sejam todas muito bem-vindas à nossa oficina de artesanato e pintura. Meu nome é Silene, sou instrutora de arte no Serviço Social Casa Sofia, onde temos aí semanalmente as nossas oficinas, atividades de artesanato, confeccionando aí peças, né, com pouco material, retalhos de tecido, aviamentos que às vezes a gente tem na nossa casa mesmo, ferramentas para estar manuseando, que podem ser substituídas por uma ferramenta que você às vezes tem na sua casa, você pode estar utilizando. Temos feito os nossos trabalhos manual, linha e agulha, porém quem tem a sua máquina de costura pode estar utilizando também. E todo o material é um material de baixo custo, peças super fáceis de estar fazendo, onde vocês podem estar fazendo tanto com a linha e agulha comum como a máquina. E hoje nós vamos estar dando início às peças aí voltadas para a festividade de final de ano. Muitos comemoram o Natal, gostam de estar decorando a sua casa, o seu espaço de trabalho, e vamos então dar início a essas peças voltadas para o tema de final de ano, que é o Natal, o Ano Novo, e nós vamos estar hoje confeccionando o rostinho Ginger. Para quem não conhece, quem nunca ouviu falar, que às vezes não ouviu falar mesmo, essa bonequinha Ginger é um biscoitinho que ela tem o recheio de chantilly, e nós vamos estar hoje fazendo somente o rostinho dela, representando aí um pingente para estar decorando o espaço, a casa de vocês, um cantinho de trabalho, até mesmo um cantinho de leitura. Nosso material de apoio nós vamos estar utilizando um círculo 7 por 7 de diâmetro, onde nós vamos estar riscando em 2 retalhinhos de feltro, tá? Vai ser duplo, nós vamos riscar 2 retalhinhos duplo de feltro, vamos precisar de linha, agulha, tesoura, canetas permanente. Vamos precisar aqui de um aviamento à cianinha que vai representar o chantilly da nossa bonequinha. Lacinhos, que vocês podem tanto estar fazendo com fitinhas, que vocês tiverem aí em casa mesmo. Vocês podem encontrar também lacinhos prontos, que eu tinha esses aqui. E eu vou utilizar esse no rostinho da minha bonequinha. Eu vou usar o vermelho, tem o rosa e o vermelho, eu vou utilizar hoje o vermelho. Vamos precisar também de mini miçangas pretas, que vai representar o olhinho da nossa bonequinha. As canetas permanente, a vermelha eu vou estar fazendo a boquinha e o marrom eu vou estar fazendo o narizinho e a sobrancelha da nossa bonequinha. E vamos precisar de enchimento, não é muito, ó, que é um saquinho pequeno que eu coloquei o enchimento para ter ideia da quantidade que vai ser usado, bem pouco mesmo. E vamos precisar também de uma cola de silicone, tá? Para estar aqui utilizando na nossa cianinha. Vamos dar início à confecção da nossa peça. A linha eu vou utilizar a preta pro olhinho, para estar fixando a minha miçanga no rostinho. E essa cor de linha combinando com o meu feltro caramelo, tá? Um tomzinho caramelo. E aí vamos dar início à confecção da nossa peça. Eu tenho aqui os meus 2 retalhinhos, retalhinho duplo, o meu molde, vou posicionar sobre o meu feltro. Vocês podem estar fazendo também de tecido aí, tá? Uma cor bege, uma cor caramelo mesmo, ou o tom que vocês desejarem, que vocês tiverem aí em mãos, vocês podem estar utilizando. Com o auxílio de uma caneta, eu vou transferir o meu molde para o meu feltro. Ficou assim. O meu feltro é duplo, olha só. Ele é duplo, porém eu risquei uma vez só. E aí eu vou
remover esse excesso de feltro em volta. Vou cortar fora do meu risco, em volta dele, porém fora. Não vou cortar em cima do risco, porque no momento em que eu for fechar a minha peça, ela tende a diminuir. Mas se vocês desejarem, vocês podem também estar cortando no risco, por dentro do risco, vocês vão decidir o tamanho que vocês querem que fique. Eu vou cortar aqui todo o excesso de feltro fora do risco do rostinho da minha bonequinha. Tirando todo o excesso. Ficou assim, ó. Tá até a marcação aqui, ó, do meu risco, tá? Que eu cortei fora dele. Não deixei margem, cortei fora dele, bem rente ao meu risquinho mesmo. E aí eu vou colocar esse risquinho pra dentro do feltro. Ele vai ficar pra dentro, não vai aparecer, tá? Olha só, eu desvirei o meu feltro, unindo as duas partes, porém deixando a parte riscada pra dentro. E aí agora eu vou iniciar a minha costura, tá? Pra fechar aqui o rostinho da minha bonequinha. Porém, meninas, eu vou deixar aqui uns 2 dedinhos, tá? Representando aqui a parte de cima do rostinho da minha boneca. Eu vou deixar 2 dedinhos, vou iniciar a minha costura toda em volta, porque através desse espaço, dessa abertura, é que eu vou fazer o enchimento, tá? Do rostinho da minha bonequinha. E aqui dentro também eu vou estar colocando um cordãozinho, tá? Um cordãozinho para dar o formato do meu pingente para eu utilizar para estar pendurando aqui o meu enfeite, tá bom? Então aqui dentro, essa abertura de 2 dedinhos que eu vou deixar, vai servir para eu fazer o enchimento, colocar o enchimento, e aqui assim eu vou colocar o cordãozinho, tá? E a minha costura que eu vou utilizar aqui no rostinho da minha boneca vai ser o caseado. Nós vamos casear todo em volta do rostinho dela. E aí eu tenho uma peça aqui já adiantada, eu não trouxe a peça pronta, a peça piloto, nós vamos estar fazendo ela juntos, tá? Então aqui eu peguei os 2 retalhinhos, o retalhinho duplo, eu risquei o meu molde uma vez, porém unindo as duas partes, iniciei a costura deixando o espaço. Aqui eu tenho, ó, já toda costuradinha com o meu ponto caseado. Aqui a abertura, aqui dentro já tá com o meu enchimento, tá? Eu procurei encher bem, ficou bem durinho, tá bom? Ficou bem durinho porque como eu vou costurar os meus 2 olhinhos, aí eles vão ficar firmes aqui na minha bonequinha, tá? Por isso que eu procurei encher bem, tá? Ó, o enchimento já tá aqui, todo fechadinho com caseado, o enchimento, e aqui na parte de trás, que vai representar a parte de trás do rostinho da minha bolachinha, eu já prendi aqui um cordãozinho dourado. Eu utilizei um cordão dourado, mas vocês podem utilizar uma fitinha de cetim, o cordão que vocês tiverem, vocês podem estar utilizando, tá? Uma fitinha, uma rendinha, aí o que vocês tiverem. Eu tinha esse cordãozinho dourado guardado, eu utilizei ele. O que que eu fiz? Eu prendi ele na parte de trás, antes de colocar o meu enchimento, com o uso de uma cola de silicone, eu deixei coladinho já, ó, eu dobrei, fiz uma argolinha, tem 10 centímetros de cordão aqui. Eu dobrei, formei uma argolinha e as duas pontinhas tá encaixada para dentro. Com o auxílio da cola, fixou, para no momento que eu vier pendurar, não correr o risco de soltar. E aí, em seguida, eu enchi. E aí, nós vamos finalizar aqui juntas o fechamento da nossa peça. Vou empurrar para dentro aqui um pouquinho o meu enchimento, para facilitar aqui
na continuação da minha costura. Com uma linha comum, vocês vão trabalhar com 2 fios de linha, tá? Eu costumo iniciar aqui a minha costura deixando uma argolinha para fazer o meu nozinho, tá? Mas quem tem o costume de fazer já o nozinho, pode fazer, tá? Eu prendo a minha linha com uma argolinha no final da minha linha dupla. Para quem for usar uma linha de bordado, pode ser um fio só, uma linha mais reforçada, uma linha de pesponto, um fio só é o suficiente. E aí, formei meu nozinho, eu vou dar início à minha costura. O pesponto nada mais é do que você vai pegar as 2 partes do feltro ou tecido que você estiver utilizando, vai deixar a argolinha, vai puxar essa argolinha, fez o pontinho. Vou entrar com a minha linha agulha, vou deixar uma argolinha sobrando, vou entrar com a minha agulha nessa argolinha, formou mais um ponto. Vou entrar, deixar uma argolinha e entrar nessa argolinha com a agulha, formou mais um ponto. E assim eu vou caseando o rostinho da minha boneca, até fazer o fechamento dela. E aí vocês podem, com uma ferramenta aí de trabalho, vocês podem estar empurrando esse enchimento um pouquinho para dentro para facilitar a costura de vocês. Quando chegar, meninas, aqui no cordãozinho, eu não faço, né? No meu cordãozinho eu não costumo fazer o caseado. Eu prendo essa parte do cordãozinho com pesponto. Eu gosto de fazer. Aí eu venho aqui, pego o meu tecidinho e vou fazendo um pesponto, pegando até mesmo o cordão, que é para deixar ele preso, não correr o risco dele soltar. Aí eu dou alguns pespontos aqui, que eu fiz uns 3 pontinhos, utilizando o pesponto. Cheguei aqui na outra parte aqui do meu cordão, eu volto a fazer o meu caseado. E assim eu vou indo até fechar essa abertura que eu deixei para o enchimento. Mas se vocês quiserem também trabalhar com o pesponto ao invés do caseado, também pode, tá, meninas? Até mesmo se for aí um tecido de algodão, um tricoline, vocês podem estar fazendo o caseado, fazendo uns com caseado, outros com pesponto, fazer com pontinhos aí diferente o fechamento do rostinho da bolachinha de vocês. Cheguei aqui no final da minha abertura, vou finalizar a minha costura, e aí eu gosto de levar aqui para longe da peça, vou vir aqui para o meio da minha peça, para sumir aqui por dentro com a minha linha. E aí a minha peça está, ó, fechada. Eu risquei, cortei, um pouquinho fora do risco, caseei a minha peça fechando, deixei a aberturinha, prendi o meu cordãozinho na parte de trás do rostinho, finalizei o enchimento, finalizei o fechamento aqui da minha abertura, e agora, como eu havia empurrado o meu enchimento para dentro para finalizar a minha costura, finalizar o fechamento do rostinho da minha bonequinha, o que que eu vou fazer? Eu vou trabalhar aqui com a ponta dos meus dedos, espalhando aqui esse enchimento, deixando aqui o rostinho todo alinhadinho, porque ele dá o formatinho mesmo de uma bolacha, olha só. Ele não fica totalmente redondo, tá? Ele dá o formatinho de uma bolachinha mesmo. Eu vou disponibilizar o molde
porque não é totalmente arredondado o rostinho dela. Ó, dá o formatinho de uma bolachinha. E aí agora nós vamos trabalhar, vocês vão alinhando aí, onde vocês sentirem que precisa. E aí agora nós vamos trabalhar com o olhinho da nossa bonequinha. Mas antes de colocar o olhinho, nós vamos estar colocando a cianinha. A cianinha, o que que eu fiz? Eu medi aqui em volta do rostinho dela, eu medi. Quando eu encontrei aqui o tamanho que eu precisava, né, para dar o acabamento em volta do rostinho representando o chantilly, as pontinhas da minha cianinha, eu dobrei para dentro, dei um pontinho, para que não ficasse assim aparecendo o desfiadinho, né? Não correu o risco de ficar desfiando. Aí eu fiz uma dobrinha, dei um pontinho, vai ficar para dentro essa dobrinha, tá? Para dar um acabamento melhor aqui no final, quando eu finalizar aqui a colocação aqui da minha cianinha representando o meu chantilly. E aí, com o auxílio da cola silicone, eu vou iniciar aqui a aplicação da minha cianinha. Em volta do rostinho, eu vou colocando aqui a minha cola e vou posicionando aqui a minha... Vou posicionando aqui assim. E aí vocês podem, essa pontinha da cianinha, vocês podem posicionar o início dela na onde vocês vão estar colando o lacinho. Se vocês forem colar o lacinho aqui, ó, na parte da fitinha, do cordão, aí vocês podem estar iniciando aqui e finalizando aqui, tá? Eu vou até colocar aqui no comecinho. E aí vocês vão colando. Eu peguei com tanta delicadeza o rostinho que voou da minha mão. E aí eu vou prendendo aqui, vou colando. Peguei o rostinho com tanta leveza nas mãos que escapou da mão. Aqui, ó. Todo em volta, eu posso estar colocando bem em cima aqui da minha costurinha aqui, ó. Ele vai arrumando, prendendo assim com o auxílio da ponta dos dedos, vocês vão arrumando assim a cianinha de vocês. Aí eu vou trazer essa ponta bem pra cá. Ficar com o auxílio do dedo, vocês vão aí alinhando a bolachinha de vocês, arrumando aí a cianinha de vocês, o chantilly, né, da bolachinha. Ela é bem delicadinha, eu gosto dela, eu vou utilizar ela para decorar o meu cantinho de trabalho, mas para ficar aí no decorrer do ano, não é só pro final do ano não. Eu gosto muito da bolachinha Ginger, eu acho ela delicadinha. E aí, olha só, já tá dando o formato, já tá nascendo a minha bonequinha, tá vendo? Olha só, tá? E esse pingente, meninas, tanto vocês podem utilizar aí nas festas do final de ano, para colorir aí a casa, o ambiente de trabalho de vocês, né? Vocês podem também estar fazendo como um mimo para presentear as clientes de vocês, para quem tem um salão de cabeleireiro, manicure, tem uma loja de roupa, tem um brechó.
né? Vocês podem estar aí, não importa se vocês não trabalham com artesanato, mas vocês podem estar agregando artesanato no trabalho de vocês, presenteando aí, né, as clientes de vocês, as amigas, tá bom? Olha só. E aí agora, feito isso, né, nós vamos estar fazendo aí o olhinho. E aí, como que eu vou fazer aqui mesmo? Com o auxílio da minha caneta preta, tá? Eu não vou utilizar a minha caneta fantasminha, porque eu estou sem o meu refil aqui. Essa aqui finalizou, acabou, mas eu trouxe aqui, ó, para vocês verem qual é a caneta fantasminha, caneta mágica, que ela apaga com o calor do ferro, tá? Que vocês podem estar fazendo os riscos de vocês, transferindo os riscos de vocês para o tecido, que depois não vai aparecer, tá bom? Com o auxílio dessa caneta permanente aqui, tá? Com a pontinha mais fina, eu vou estar aqui, deixa eu alinhar minha bolachinha aqui, que ela tá meio aqui. Aqui eu vou encontrar o meio, tá, meninas? Vou encontrar o meio. Me auxiliando aqui pelo cordão, ok? Me auxiliando aqui pelo cordão, eu posso encontrar o meio. E aí, abaixo do meu cordão aqui, abaixo do meu chantilly, que eu já apliquei, eu vou colocar aqui, posicionar um dedinho, 2 dedinhos, tá? Abaixo do meu chantilly, eu vou marcar a distância de 2 dedinhos. Eu não vou fazer com a régua, vou fazer com o dedo hoje para vocês aqui, tá? Explicando como que eu encontro aqui o meio para fazer narizinho, boquinha, sobrancelha. Abaixo da minha cianinha, 2 dedinhos. Com o auxílio do meu cordão, eu sei aonde vai estar o meio, ok? 2 dedinhos, o meio, eu vou marcar o meu narizinho. Com o auxílio do cordão aqui, olha só. Eu venho na direção do meu cordão, encontrei o meio, vou fazer um pontinho marcando o meu nariz. E aí, meninas, com um dedo abaixo da cianinha, olha só, um dedo abaixo da cianinha, eu vou encontrar depois a minha sobrancelha. Nesse pontinho aqui, ó, tá? Nesse pontinho que eu encontrei o meio, eu fiz um pontinho marcando o meu narizinho. E aí eu já posso fazer aqui uma meia lua, tá? Só que eu quero o narizinho marrom. Com uma caneta permanente, eu vou vir e vou fazer uma meia lua, que vai representar o meu narizinho. Essa daqui é um pouquinho grossa, risco. Tá, aqui o narizinho da minha Ginger. Depois eu vou arrumar porque a caneta é um pouquinho mais grossinha. Aí eu vou consertar aqui. Fiz uma meia lua. E aí, com a minha caneta preta, com um lado mais grossinho, acima do meu nariz, de um ladinho dele, eu vou fazer o meu olhinho. Acima do meu narizinho do outro lado, eu faço o outro olhinho, ok? O nariz agora ele não vai aparecer muito, porque a minha caneta deu uma borradinha. Ela tá com muito álcool nela, deu uma borrada. Mas depois eu vou, com uma tinta branquinha, eu vou arredondar esse meu narizinho, dando o formatinho da meia lua direitinho. E aí, com a caneta, não vou fazer a sobrancelha agora, porque eu preciso primeiro colar as minhas 2 miçangas. Com o auxílio da linha e da agulha, nesses 2 pontinhos que eu fiz acima do meu narizinho, numa ponta do nariz e da outra, o olhinho vai ficar um pouco próximo um do outro.
Esse narizinho aqui tá me incomodando, mas eu vou consertar ele depois. E aí, quando a tinta permanente de vocês estiver com muito álcool, meninas, procurem deixar a tampa um pouquinho aberto para esse álcool secar um pouquinho e não acontecer isso que aconteceu, né? De borrar aqui o narizinho. Esses dois pontinhos, nós vamos iniciar com uma linha da cor da miçanga. Eu vou entrar aqui, ó, em um dos pontinhos, vou sair aqui atrás, no meio aqui das costinhas da minha bolachinha. Eu vou procurar o meio aqui e mostrar para vocês. Ó, vou sair atrás das costinhas da minha bolachinha. Vocês, tem muitas costumam já fazer o nozinho. Eu inicio o meu nozinho com uma argolinha. Então, eu vou voltar aqui, nesse pontinho aqui, que representa o meu olhinho, para fazer o meu nozinho. Eu vou puxar, vou ir lá para trás novamente, sair no mesmo lugar que eu saí, para não ficar um monte de marcação. Vou vir aqui no outro pontinho representando o olhinho, e aí eu puxo um pouquinho, meninas. É bom utilizar aqui no olhinho, na marcação do olhinho, uma linha mais resistente, tá? Porque no momento em que vocês puxar, a linha pode arrebentar. Eu tô usando aqui 2 fios de linha, mas vocês podem usar uma mais resistente, porque precisa puxar um pouquinho lá atrás, quando trouxer a linha de volta, né? E assim, saiu de um olhinho, vocês vão aqui por trás, vocês já vão sair no outro olhinho. E aí, volta novamente para trás, volta aqui nesse primeiro que vocês iniciaram, e aí deu essa profundidade no olhinho, olha só. Conforme vocês puxam a linha um pouquinho, dá uma profundidade. E aí, eu vou aqui pegar a minha mini miçanga. Ela tem 2 furinhos. Eu vou entrar com ela, ó, na minha agulha, vou trazer aqui para minha marcação. Olha só. Trouxe aqui para minha marcação, eu vou entrar aqui e sair do outro lado, no mesmo espaço, ó, eu tô saindo no mesmo lugar aqui nas costinhas do rostinho, aqui, ó, na parte de trás do meu rostinho, eu tô sempre saindo com a minha linha no mesmo lugar, para não ficar várias marcações. Apliquei a primeira miçanga, agora aqui no mesmo lugarzinho aqui atrás do rostinho, eu vou sair aqui no próximo, no outro olhinho. Vou pegar a minha miçanga, ó, e vou aplicar meu outro olhinho saindo aqui na parte de trás do rostinho. Olha só, tá aplicado as 2 miçangas. Só que eu vou voltar aqui mais uma vez para poder fazer a minha finalização da minha costura aqui atrás. O meu olhinho não correu o risco de escapar. Eu vou finalizar a costura. Olha só. E aí, ui, ele é tão pequenininho, tá escapando da minha mão. E aí ficou assim, olha só. Como já tá dando o formato do rostinho dela, ó. Ela é bem delicadinha. E aí, meninas, a sobrancelha eu não vou estar fazendo com a linha e a agulha, tá? Hoje eu não vou fazer com a linha e a agulha, eu não vou fazer bordadinha nem a boquinha e nem a sobrancelha, tá bom? Então, eu vou remover aqui a minha linha, finalizei a costura, tá? Deixa eu empurrar essa pontinha de linha lá pra dentro. Tá? E aí, ficou assim, ó, tá bom?
Vou fechar aqui porque é bem pequenininho, pode correr o risco de escapar. E aí, feito isso, meninas, eu vou fazer a minha sobrancelha, tá? Com a minha caneta marrom, eu vou fazer assim, acima do meu olhinho, uns meio centímetros, mais ou menos, eu vou vir aqui, ó, acima do meu primeiro olhinho, ó, tá? Não no meio dele, na pontinha aqui, ó, na pontinha do meu olhinho, eu vou vir meio centímetros, tá? Acima dele, e eu vou fazer aqui um charminho, uma sobrancelha, ó. Ela como se fosse, ó, o formato de uma minhoquinha, ó, tá? Olha só. Tá? Vou trabalhar assim, mas vocês podem fazer uma meia lua, podem fazer um risquinho, tá? Aí eu fiz assim para dar um charme a mais. E aqui acima deste outro olhinho aqui, ó, seguindo aqui na pontinha do nariz, eu vou fazer a minha outra. Também dando esse charminho aqui, ó. Eu fiz a minha sobrancelha assim, mas vocês podem fazer no formato que vocês desejarem. Vocês vão usar a criatividade de vocês e fazer a sobrancelha. Podem fazer um traço compridinho, podem fazer uma meia-lua acima do olho. Aí vocês é que vão decidir. Eu fiz assim, ó, esse contorninho aqui. E aí, como a ponta da minha caneta é mais grossinha, eu vou fazer um pontinho aqui, ó, no início da minha sobrancelha. Aí ficou assim. E aqui a pontinha dela, o final dela, eu dei uma puxadinha mais fininha, tá? Ficou assim. Só o meu narizinho que eu vou precisar consertar ele, porque a caneta, ela tá com muito álcool nela ainda. E aí, com a minha caneta vermelha, abaixo do nariz aqui, ó, um centímetro mais ou menos, bem no meio do meu narizinho aqui, ó, seguindo aqui, ó, no meio, 1 centímetro abaixo, eu vou fazer um pontinho representando a boquinha da minha bolachinha. Olha só. O narizinho, eu vou dar um jeitinho nele. Então, meninas, para vocês não cometerem aqui o mesmo erro que eu, tá? Vocês podem estar utilizando uma caneta, tá? Com menos álcool, deixar abertinha para sair o álcool. E como a ponta da minha é um pouco mais grossa, que foi a caneta que eu fiz a minha sobrancelha, vocês podem estar fazendo com uma caneta permanente que tem a ponta fina e a ponta grossa. É que como eu quis utilizar a cor marrom e eu tô sem a minha marrom com a pontinha mais fina, aí acabou o narizinho ficando assim, tá bom? Aí agora, feito isso, né, dei o formato aqui do rostinho da minha bolachinha, eu vou estar aqui fixando o meu lacinho. Eu vou fazer o vermelho, olha só. Aí vocês podem utilizar uma cola quente ou a cola de silicone. Eu vou utilizar aqui, ó, na parte de trás do meu lacinho. Eu vou colocar um pouquinho da minha cola e vou aplicar o meu lacinho. Eu vou deixar ele um pouquinho meio de ladinho aqui, ó. Essa cola, ela fixa bem. Cola de silicone, ela fixa bem, tanto no tecido como no papel. Olha só. E aí ficou assim, ó, tá? O nosso pingente, ó, está finalizado, tá bom? Olha só como ela dá um formatinho delicado, uma expressão delicada, não é?
Depois eu vou consertar o narizinho, porque nós vamos estar aí trabalhando aí mais um pouquinho, tá? Com essa nossa bonequinha Ginger. De início, ela é um pingentinho, tá bom? Só que nós vamos estar aí trabalhando um pouquinho mais nessa bonequinha, tá? Porque nós vamos ter mais que uma opção dela. Ela vai representar tanto um pingente como uma outra proposta que eu vou trazer na próxima aula para vocês, tá? Aqui é o mais, assim, mais simples, vamos dizer assim, né? Da nossa bolachinha, do nosso pingente, tá? Aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, sair só de um lado, né? E aí, ficou assim. Essa é a nossa oficina de hoje, né? Deixa eu arrumar aqui para vocês verem melhor. Olha só. Aqui tá a nossa aula de hoje, tá bom? Super delicada, tá? Super fácil e super rápido de fazer, com material assim, bem pouco, super pouco mesmo, o material que nós utilizamos. Vocês podem fazer aí uma variedade de pingente bolachinha Ginger, ó, com lacinhos de várias cores, com várias estampas diferentes, né? Lacinho verde, lacinho vermelho, lacinho dourado, né? Vocês podem estar fazendo aí até ela como um chaveirinho mesmo para colocar na agenda, no caderno, né? Na necessaire de vocês da escola, né? Vocês podem estar utilizando aí a bolachinha Ginger. Eu vou utilizar a minha no decorrer aí do ano, tá? Vou decorar aí um caderninho meu, vou fazer como um chaveirinho. Vocês podem estar colocando aqui uma argolinha, prendendo a argolinha, tá bom? Mas de início, ela vai representar aí a comemoração das festas de final de ano. E aí na próxima aula nós vamos estar trabalhando ainda com ela, com uma outra proposta, tá? De como estar utilizando ela aí para decorar como uma outra proposta. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vou trazer ela aqui de volta com o narizinho dela consertado. A caneta estava com excesso de álcool, a ponta um pouquinho grossa também. Mas aí eu vou trazer ela aqui bem mais bonita como ela já está, tá? É um mimo, vocês podem, como eu falei no início, né, da aula, vocês podem estar presenteando até as clientes de vocês, né? Olha só. Final do ano, o filho, a filha, o netinho, a netinha, presentear aí, né? Professora, professora, tá bom? E aí vocês podem usar a criatividade de vocês para estar aí utilizando da maneira que vocês desejarem, tá? Então é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até a nossa próxima aula. Deus abençoe a vida de todos vocês, meninas, meninos que têm aí acompanhado as nossas aulas, né? Essas nossas oficinas, elas são ali oferecidas para o serviço social, as nossas meninas ali do serviço social, porém, eu deixo gravado, né, no meu canal no YouTube, para quem quiser pode ter acesso e estar aí fazendo seus mimos, confeccionando, fazendo as suas atividades artesanais, independente de ser assim um passatempo, né, distrair aí um pouco a mente, alimentar a mente um pouco aí daquilo que agrega no dia a dia, ou para comercializar também, né? É tudo assim feito com pouquíssimo material, peças super fáceis de estar realizando e aonde vocês podem usar a criatividade de vocês agregando, fazendo do tamanho que vocês quiserem. Eu trago, né, a possibilidade, vocês trabalham em cima dessa possibilidade que eu trago para vocês. E aí até a nossa próxima aula. Deus abençoe a vida de cada um, tá? E vamos aí dar continuidade a esse finalzinho aí que tá de ano que está se finalizando, né? Faltam poucas semanas para esse ano finalizar. Vamos aí finalizar, né? Fazendo arte, né? Distribuindo aí amor, carinho. Vocês podem estar aí
dividindo, né, esse momento, esses conteúdos com outras pessoas que às vezes pode estar passando por algum momento difícil, né, e pode vir até a ajudar, né, uma amiga, uma conhecida, um conhecido, né, um familiar que possa estar aí precisando, né, de ter esses momentos assim de distração, ok, meninas? A arte, ela sempre agrega de alguma forma na vida de cada um de nós. Então é isso, beijos, considerem-se beijadas, abraçadas e até a nossa próxima oficina com mais mimos aí para colorir a nossa casa, o nosso espaço de trabalho, o nosso cantinho até mesmo de leitura neste final de ano. Beijos e até a nossa próxima.